Começando mais uma edição do podcast Recruta, o podcast da Supernova. A Supernova é uma empresa focada no desenvolvimento de profissionais em início de carreira ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Eu sou a El, sou co-criador da Supernova e hoje vamos falar sobre os maiores erros durante a entrevista parte 2. Tudo bem, Newton? Tudo bem, El, e realmente os candidatos estão cometendo muitos erros, tanto que a gente teve que fazer uma parte 2. Hoje a gente vai tentar falar um pouco mais para esclarecer e trazer dicas práticas de como aumentar as chances de mandar bem durante a entrevista. É verdade. A minha primeira pergunta tem algo a ver com o que a gente já conversou nos bastidores, que é a disputa do candidato com o entrevistador durante a entrevista. Que muitas vezes o candidato ele tira o momento de fala do recrutador para tentar ganhar algum tipo de destaque. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, é verdade. Acho que alguns candidatos, às vezes, eles se empolgam um pouco ou querem mostrar algum tipo de firmeza exagerada durante a entrevista e acabam se equivocando. Primeiro ponto. O entrevistador, ele está no controle da entrevista, tá? Candidatos, entendam isso. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente senta no banco do motorista. A gente inicia a entrevista, a gente conduz o candidato, a gente encerra a entrevista, a gente faz uma avaliação e a gente encaminha esse candidato para a próxima etapa ou não. É o nosso trabalho fazer a avaliação do candidato. É o nosso trabalho delimitar os tempos para a entrevista e conduzir ela da melhor maneira. Isso não significa, é claro, que o candidato é um agente passivo nesse processo. Não. Por mais que seja uma conversa informal, por mais que seja uma conversa sem roteiro, por mais que a gente brinque, que a gente use uma linguagem informal, lembra sempre, o entrevistador está no controle daquele processo. Quando ele tiver a palavra, o ideal é que ele não seja interrompido. Quando ele faz uma pergunta, ele espera que aquela pergunta seja respondida. Por quê? Quando a gente vai para uma entrevista, a gente tem um mapa de competências, a gente tem um perfil do candidato que a gente está buscando e a gente tem uma série de critérios que a gente tem que avaliar. Quando as pessoas interrompem ou tentam tomar o controle da entrevista, muitas vezes a gente não consegue avaliar todos esses critérios, porque a gente não conseguiu perguntar todas as perguntas que a gente tinha planejado, porque a gente não conseguiu cobrir todos os assuntos, porque não teve tempo, ou porque o candidato se alongou demais, ou porque o candidato interrompeu, ou porque o candidato levou a entrevista para um lugar muito distante. Então, assim, isso não vai ajudar vocês. Isso vai fazer com que a gente saia da entrevista sem as respostas que a gente estava buscando. Então, assim, entenda que não é uma disputa de poder, não é uma disputa de quem pode mais, não é uma disputa por espaço e por tempo. Quem mais vai falar durante a entrevista, idealmente, é sim o candidato. Mas lembrem-se, cada pergunta tem um propósito, cada momento da entrevista tem um propósito. Quando a gente abre a entrevista, quando a gente faz perguntas talvez um pouco mais informais para quebrar um pouco de gelo, isso tem um propósito. Quando a gente pergunta para vocês sobre elementos que estão no currículo de vocês, isso tem um propósito. Quando a gente abre para perguntas, isso também tem um propósito. Quando a gente encerra a entrevista encerrou cobrindo todos esses aspectos. Então, assim, demonstrem que vocês também sabem respeitar o espaço de cada um e que vocês entendem a posição de cada uma das pessoas naquele momento. Isso é importante. Além disso, obviamente, o respeito pela pessoa que está conversando e interagindo com vocês. Lembrando que a palavra dessa pessoa vai ser muito importante para garantir a contratação de vocês ou não. Eu acho que se tem algumas pessoas de vendas escutando esse podcast, esse é um conselho que vai muito para vocês. Lembrem-se que sim, o processo de entrevista é um processo de negociação. Talvez não negociação de valores, mas de negociação de sentidos. Mas nesse momento vocês têm que respeitar um pouco o processo e limitar talvez a ansiedade ou a vontade de falar, de se expor, de se vender, de se promover e respeitar os tempos e os espaços que são definidos. Tu falou que o processo da entrevista é um processo de negociação, né? Eu quero entender quando o candidato ele tá nesse processo,
quando ele comete alguns exageros ou até mesmo mentiras, quanto isso pode ser prejudicial para ele? É bastante prejudicial. Digamos, vamos fazer uma analogia. Digamos que a gente vai comprar um carro e o vendedor diz que aquele carro faz 50 km por litro, que tem airbag em todos os assentos, que tem freio a disco, câmbio automático, farol de LED. E aí tu sai da concessionária e o carro não funciona. É uma decepção. E assim como na entrevista, a gente também se sente decepcionado quando o candidato se vende como algo muito grande e na hora da prática ele não consegue entregar. É claro que os entrevistadores já estão preparados para isso. A gente sabe que quando a gente vai para a entrevista, a gente está esperando que o candidato venha e mostre a sua melhor faceta, então a sua melhor versão. Isso é esperado, é do jogo. Todavia, o recrutador também vai encontrar caminhos para quebrar essa máscara, para enxergar a realidade dos fatos e investigar o que realmente é aquele profissional e como realmente aquele profissional se porta. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que se vender durante a entrevista não é se autopromover, e sim é demonstrar as suas competências sendo aplicadas e gerando resultados na prática. Então dizer que tu é o melhor, que tu é o fantástico, que tu é incrível, maravilhoso, bonito, cheiroso, apaixonante, carismático, soa falso e não te ajuda. Como tu consegue fazer isso de uma forma melhor? É mostrando como tu agiu, o que tu fez e o que tu entregou de resultados quando tu enfrentou um problema, quando tu enfrentou uma situação difícil, quando tu teve que resolver uma situação com um cliente que estava insatisfeito, quando tu tinha poucos recursos, tu tinha pouco tempo, pouco acesso à informação e tu tinha um projeto para entregar. É assim que tu se promove, é assim que tu se vende durante uma entrevista e não se enchendo de atributos. Além disso, pensar também nos momentos em que tu não conseguiu entregar tudo que tu deveria, em que tu teve uma falha, que tu teve um problema, uma dificuldade e as coisas não saíram como esperado. Geralmente isso também vai ser questionado durante a entrevista. E às vezes as pessoas acham que elas relatarem um momento assim, elas vão se diminuir, elas vão perder o valor que elas estão tentando atribuir a elas mesmas. Isso não é verdade. Se o entrevistador te perguntou isso, é porque provavelmente ele quer entender como tu agiu em uma situação onde as coisas não deram certo. Entender qual foi a estratégia que tu usou e quais foram os aprendizados que tu teve. Então, relata essas situações. Seja honesto, traga isso de uma maneira lúcida e consciente. Não tenta esconder todas as tuas fraquezas, porque do outro lado a gente sabe que elas existem. E a gente vai entender essa falta de honestidade como algo negativo e não como algo positivo. Eu quero trazer algo que tu comentou no teu vídeo, Impulsione-se, perguntas mais frequentes, que tem no nosso canal no YouTube, que é sobre os candidatos que não estudam sobre a empresa antes de uma entrevista. Tu comentou que tu já passou por essa experiência de um candidato que ele não sabia nem a área de atuação da empresa. É muito comum isso acontecer e o quanto isso prejudica os candidatos? Realmente isso é bastante comum, infelizmente, e prejudica muitos candidatos. É importante dizer que quando tu tá numa entrevista, tu tá competindo contra os outros candidatos e contra ti mesmo. Então, é importante somar o máximo de pontos possível. Pensa nisso como um jogo. Cada resposta adequada que tu fornece, tu soma pontos. Cada deslize, tu perde alguns pontos. Estudar sobre a empresa, infelizmente, ainda soma muitos pontos porque muitos candidatos não fazem isso. Então, assim, mostra que tu tá afim, mostra que tu tá engajado. Pesquise sobre essa empresa e faça perguntas relevantes. Isso ainda é um grande diferencial. As pessoas também têm que entender que não tem problema elas não saberem tanto quanto a pessoa que trabalha lá sobre a empresa. Acho que às vezes as pessoas tentam também limitar suas respostas porque elas têm medo de falar alguma coisa errada. Enfim, é normal que o acesso que tu vai ter às informações da empresa seja limitado, tudo bem. Mas o simples fato de mostrar que tu foi atrás, que tu dedicou um tempo, que tu
se engajou e se preparou para aquela entrevista, isso já conta muitos pontos. Tem algo que eu queria saber se na verdade é mito ou verdade, tá? Algo que alguns amigos meus que são recrutadores já comentaram comigo, que aqueles candidatos que se vangloriam demais acabam não despertando tanto o interesse do recrutador. Isso é mito ou é verdade? Sim, eu acho que o ponto sobre os candidatos que se vangloriam demais é que às vezes eles tentam demonstrar uma coisa que não é real. E como eu comentei antes, o entrevistador ele vai sempre tentar quebrar um pouco essa máscara, esse verniz de perfeição que todo candidato tenta vestir quando vai para a entrevista. Por que isso joga contra os candidatos, tá? Porque ser humilde e reconhecer os pontos que tu precisa desenvolver e os pontos que tu precisa se aprimorar e as fraquezas que tu tem não é um defeito, é uma qualidade. Isso mostra que tu é uma pessoa que tem um bom autoconhecimento, que tu tem clareza sobre pontos de melhoria e que tu provavelmente já está fazendo algo para aprimorar eles. Então, assim, quando esse candidato se demonstra perfeito, magnânimo e maravilhoso, ele na verdade está mostrando que na verdade ele talvez esteja cego para os seus pontos de desenvolvimento. E talvez ali na frente ele justamente vai ter problemas, vai criar problemas por não olhar para esses pontos de desenvolvimento. Então uma dose de humildade é muito bem-vinda. Às vezes a humildade ela é exacerbada, acaba caindo naquele candidato que é autodepreciativo. Isso também não é uma boa. Nós temos sim que ser orgulhosos daquilo que a gente conquistou, das conquistas que a gente teve. A gente tem que ser orgulhoso da trajetória que a gente tem, das experiências e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para os nossos pontos de desenvolvimento. A gente tem que olhar para aqueles fatores que... E todos nós temos, o recrutador tem, o gestor tem, o dono da empresa tem, o empreendedor, o Bill Gates tem, todos nós temos. Pontos de melhoria. Eu acho que esse entendimento e essa maturidade de reconhecer que tu não é perfeito, que tu não é imbatível, seduz e conquista muito mais a pessoa que está do outro lado do que essa máscara de perfeição. E muitas vezes essa máscara de perfeição, esse se vangloriar, como tu colocou, vem junto com esquiva de perguntas, vem junto com respostas prontas e robotizadas, ensaiadas, vem junto com um discurso muitas vezes cheio de pompa, mas fraco de conteúdo. Então, assim, pensa realmente se tu estivesse do outro lado ouvindo o que tu está dizendo. Será que isso está transmitindo realidade, está transmitindo verdade ou está soando fake, está soando uma resposta decorada? E o que a gente faz hoje para quebrar um pouco isso é justamente usar perguntas comportamentais, pedir exemplos específicos, exemplos práticos e reais que demonstrem o que aquele candidato fez efetivamente, na prática. E o que a gente vê é que muitas vezes aquela pompa e aquele discurso de autopromoção cai por terra quando o candidato é obrigado a trazer um exemplo prático e real da sua experiência. Então, assim, se vangloriar, simplesmente se adjetivando positivamente, não funciona. Mostrar as tuas competências na prática é isso que vai fazer tu ter um destaque ou não durante uma entrevista. Ótimo, Newton. Muito obrigado por mais uma vez ter trazido tanto conteúdo aqui pra gente. Lembrando que a gente tem o podcast parte 1, em que a gente menciona outros erros que os candidatos cometem no processo da entrevista. Eu queria agora que tu trouxesse algumas dicas finais, pode ser? Bom, acho que conectado com o que a gente tinha falado sobre os candidatos que se vangloriam muito, uma dica final que eu posso destacar é o candidato que não consegue demonstrar esse interesse de aprender e de progredir. Isso é uma coisa que a gente percebe e as pessoas dificilmente entendem que elas estão entrando na empresa e a empresa sabe que elas têm pontos de melhoria. A empresa sabe que o candidato 100% ideal não existe. Ele vai ter que ser trabalhado, ele vai ter que ser treinado ao longo do tempo. Então, mostrar que tu é uma pessoa engajada nesse processo de desenvolvimento, que tu é uma pessoa que está disposta a, de repente, mudar a tua forma de trabalho, de repente, ser flexível com novas maneiras
de desenvolver talvez as mesmas funções, isso conta muitos pontos. Isso mostra uma humildade e também mostra que tu vai ser um profissional melhor ali na frente. E que talvez a empresa esteja te contratando hoje para uma vaga e que talvez a empresa esteja te contratando hoje como um investimento. Então eu estou contratando esse candidato hoje, mas eu sei que daqui a 2 anos ele vai ser muito melhor. Tentar entender quais foram esses pontos de mudança, esses pontos de progressão ao longo da tua carreira e também deixar claro o que tu espera para o futuro, quais são os próximos passos e o que tu já está fazendo para se tornar um profissional melhor amanhã. Então eu acho que é isso, a gente conversou bastante. Vou pedir que tu se despeça do pessoal. Agradeço mais uma vez por todo esse tempo que tu disponibilizou e trouxe aqui pra gente tanta coisa que com certeza vai fazer muita diferença na vida dos candidatos que estão buscando uma recolocação ou se inserindo no mercado de trabalho. Bom, pessoal, boa sorte durante os processos seletivos. Sejam vocês mesmos. Busquem trazer exemplos concretos e objetivos. Não pensem que a outra pessoa é um robô, ela também é um humano, ela sabe que vocês têm defeitos e qualidades e elas sabem que vocês estão num processo de transformação, principalmente para os mais jovens que ainda têm muito a aprender sobre o mercado. Então, não tenham medo de demonstrar as fraquezas de vocês. Por outro lado, mostrem o que vocês estão fazendo para desenvolver e o que vocês estão fazendo para se aprimorar como profissionais. É isso, até mais! Lembrando que a gente produziu um tempo atrás um e-book de como se destacar numa entrevista de emprego. Caso vocês queiram ter acesso a ele, basta entrar em contato pelo Instagram no Supernova Câmbio, que a gente vai ter o prazer de enviar ele para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Agradeço para quem ficou até agora aqui com a gente. E o meu muito obrigado e tchau!